Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos continuar aqui a nossa série Solucionando o Constitucional, no qual comentamos questões de concurso. Iremos falar hoje sobre poder judiciário. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Também convido a todos vocês para conhecerem o nosso e-book do Constitucional em Pauta sobre o tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Tema esse essencial em provas de concursos e também da OAB. O livro ele tá muito bom, com uma linguagem bem didática, várias dicas, questões comentadas e mapas mentais. Tudo aqui para o seu melhor aprendizado. Então confiram o link aqui embaixo do vídeo, nos comentários, um link com a prévia do e-book e também, caso se gostarem, terá outro link para adquiri-lo. Então, muito obrigado e sem mais delongas, vamos então para as nossas questões. Bom, pessoal, questão número 1 da banca CESP-Cebrasp 2023 do TJ do Espírito Santo. Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais e do Poder Judiciário, julgue o próximo item. Membro do STF deverá ser escolhido entre cidadãos com menos de 70 anos de idade e a sua nomeação deverá ser realizada pelo Presidente da República, depois de a escolha ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Bom, será que todas essas informações aqui estão corretas? Bom, pessoal, para a gente checar nessa informação da nossa questão número 1, a gente tem que olhar o artigo 101 da nossa Constituição. E o que vai falar o artigo 101? Bom, o artigo 101 da nossa Constituição vai falar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Então a gente tem aqui mais de 35 anos de idade e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e também reputação ilibada. Parágrafo único vai dizer o seguinte: os ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Lembrem-se, Senado Federal e não Congresso Nacional, né? Algumas provas trazem esse tipo de confusão. E também, é claro, no quórum, né? Lembrem-se que é maioria absoluta, não é 3/5, tá? Não é maioria simples ou maioria relativa, é maioria absoluta, que está aqui no parágrafo único do 101, né? Voltando aqui para a nossa questão, vamos analisar ela aqui. Então vamos ter o seguinte, lendo novamente a questão: membro do STF deverá ser escolhido entre cidadãos com menos de 70 anos de idade, né? Tá correto. De sua nomeação deverá ser realizada pelo Presidente da República, depois de a escolha ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, essa nossa questão aqui, ela está corretíssima, tá, pessoal? Artigo 101 caput e também artigo 101 parágrafo único. Gabarito está correto. Questão número 2, banca CESP-Cebrasp 2022 do CNMP. Bom, à luz da vigente Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário. Caso o Congresso Nacional aprove e o Presidente da República sancione lei que, após ser publicada, tenha sua constitucionalidade questionada no curso do processo que tramite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse tribunal, o Tribunal Regional Federal, não poderá, vamos colocar aqui em evidência, não poderá declarar a inconstitucionalidade da lei citada, sob pena de usurpação da competência do STF. Bom, primeiramente aqui a gente está analisando uma questão de constitucionalidade de uma lei. Lembrando que aqui no começo diz: caso o Congresso Nacional aprove e o Presidente da República sancione lei, né? Temos uma lei aqui sancionada e publicada, tenha a sua constitucionalidade questionada. A lei, ela teve sua constitucionalidade questionada no curso de um processo que está tramitando lá
no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Se no caso, esse tribunal, esse TRF, ele declarar a inconstitucionalidade dessa lei, será que ele vai estar usurpando da competência do STF? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar aqui do sistema difuso e também do controle concentrado. Difuso e concentrado de constitucionalidade. O difuso, a gente vai ter aqui vários outros partes do poder judiciário. Vamos ter o Tribunal de Justiça, os tribunais em geral, e também aqui no controle concentrado vamos ter somente o STF, tá? Somente o STF. Então, o que acontece? Dentro do difuso, o juiz ou então os tribunais, eles podem sim, neste caso, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Porém, o que acontece? Dentro do difuso, essa inconstitucionalidade, ela vai valer somente no inter partes, tá? Deixa eu arrumar aqui, peraí. No inter partes. O que significaria isso? Seria dentro do processo, tá? Que está ali tramitando para as partes A e B deste processo. O concentrado, vamos ter aqui o efeito dessa inconstitucionalidade, vai ser erga omnes, que seria para todos. Então, essa é uma das principais diferenças em relação ao difuso e concentrado. É claro que no estudo mais aprofundado a gente poderia trazer aqui várias outras características de cada um, né? Mas para a gente fazer essa nossa questão aqui, a gente pode ficar somente nesse ponto que a gente consegue discernir. Então a gente tem aqui, vai trazer a inconstitucionalidade, mas a inconstitucionalidade somente naquele processo. Perceba que é somente naquele processo, entre a parte A e B. O que acontece para existir uma declaração de uma inconstitucionalidade em todo o território nacional? É necessário que haja aqui uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, para que o STF então declare que esta lei ela é inconstitucional. Aí sim, surtindo um efeito erga omnes, que é um efeito para todos, tá? Então o que acontece aqui? O artigo 97 da nossa Constituição vai dizer o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, tá? Então, aqui está expressamente na nossa Constituição, vamos voltar aqui para a nossa questão, aqui está expressamente na nossa Constituição, falando que pode sim haver essa declaração de inconstitucionalidade de uma lei. E isso não vai caracterizar uma usurpação, tá? Uma usurpação da competência do STF. Por quê? Porque o que acontece? Temos dois sistemas, como a gente falou no comecinho, para a gente conseguir entender melhor esse mecanismo aqui, que é o difuso e o concentrado. O concentrado ele é feito especificamente pelo STF e o difuso é feito por outros juízes e tribunais. Então, neste caso, a gente tem um efeito no qual vai declarar entre as partes do processo a inconstitucionalidade daquela lei, tá? Agora, no concentrado, no STF, vamos ter esse efeito erga omnes. Mas é errado dizer que os tribunais eles não podem declarar uma inconstitucionalidade. É claro que vimos aqui no artigo 97 da nossa Constituição que é necessário haver o voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Poderão os tribunais assim declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, tá? Então, é necessário que sejam atendidos alguns requisitos para então declarar esta inconstitucionalidade, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui gabarito como sendo errado, tá? Da questão número 2. Bom, seguindo, pessoal, questão número 3, banca FGV 2023, PGM Niterói.
Maria e Ana, estudantes de direito, questionaram o seu professor a respeito da possibilidade de uma pessoa que não tenha ingressado na carreira da magistratura, após regular aprovação em concurso público de provas e títulos, vir a ocupar um lugar do Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça de determinado estado. O professor respondeu corretamente que a situação alvitrada por Maria e Ana. Então a gente vai julgar aqui as nossas alternativas. Só uma observação, né? A gente percebe aqui que tem algumas porcentagens, tá? Então, quem fugiu por não gostar de matemática e veio para o direito, algumas poucas vezes a gente usa um pouco de matemática, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos aqui ver do que se trata essa questão aqui. Então a gente tem aqui a questão do quinto constitucional, né? São aquelas pessoas que podem entrar, né, ocupar um lugar no Tribunal de Justiça sem que eles sejam concursados nos quadros de carreira da magistratura, tá? Então a gente tem aqui o artigo 9.4 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e também de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla para órgãos, pelos órgãos, quer dizer, de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal então formará aqui uma lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Então a gente tem aqui 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e também dos tribunais do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Não esquecendo, é claro, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e também do Tribunal Regional do Trabalho, que foram implementados com a Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Também são nesta parte de 1/5, como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal. Então, voltando aqui na questão, para a gente analisar um pouco as nossas alternativas, a gente tem o seguinte. Alternativa A. Não é possível, já que somente os juízes de direito, após regular promoção, podem ascender ao Tribunal de Justiça. Acabamos de ver aqui no artigo 94 que isso não é verdade, não é somente juízes de direito, tá? Também vamos ter membros do Ministério Público e também advogados de notório saber jurídico e também reputação ilibada, tá? Então, a nossa questão, nossa alternativa A, ela está incorreta. A alternativa B. É possível, pois 25% das vagas dos tribunais de justiça devem ser escolhidas por este colegiado, entre membros do Ministério Público e advogados. Bom, a gente viu que 1/5 eles devem ser escolhidos por este colegiado entre membros do Ministério Público e também advogados. Só que está correto falar que 25% corresponde a 1/5? Bom, a gente tem aqui 1/5. Vamos fazer aqui a fração. Será que isso corresponde a 25%? A gente tem que não, Porque neste caso, se for 1/5, isso daqui vai corresponder a 20%, Por quê? Porque se no caso a gente multiplicar por 5, vamos dar aqui igual a 100%, Então aí seria todas as vagas. Então sobra somente 20% desses 100% das vagas que são então selecionadas para a entrada aí de membros do Ministério Público e também advogados. Então está errado aqui na nossa letra B a porcentagem, Seria neste caso 20%. A letra C, não é possível, Já começou errado, Porque é possível. Salvo se o Tribunal de Justiça solicitar ao Poder Executivo a nomeação de advogado de notório saber jurídico e reputação ilibada. Bom, ainda tem os membros aqui do Ministério Público, mas está já errado, Tudo aqui já está errado. Então, letra C também está errada. Letra D.
É possível, pois 20%, olha lá, o nosso percentual lá já foi atingido aqui, das vagas do Tribunal de Justiça são reservadas aos membros do Ministério Público e advogados que preencham os requisitos exigidos, né? Tá corretíssimo aqui. Vamos ler novamente aqui o artigo 94. A gente tem que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais, federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, olha aqui alguns requisitos, e advogados de notório saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, né? Então, eles têm que, além disso, preencher também os requisitos exigidos pela nossa Constituição. Então, aqui a gente já tem a nossa alternativa correta. E aí é possível, pois os integrantes do Tribunal de Justiça são livremente escolhidos pelo Poder Executivo entre juízes de direito, membros do Ministério Público e também advogados, né? Também está erradíssimo isso pelo que a gente acabou de ver, né? Então, temos aqui como gabarito da nossa questão 3 a letra D. Bom, questão 4, FGV 2023, PGM Niterói. Ana, juíza de direito que há mais de uma década era titular da vara única de sua comarca, proferiu diversas decisões que desagradaram os aristocratas, né? A aristocracia local do pequeno município Alfa, situado no interior do país. Insatisfeitos com aquilo que rotulavam de abuso de autoridade, membros dessa aristocracia consultaram um advogado a respeito da possibilidade de Ana ser compulsoriamente removida da referida comarca. O advogado então respondeu corretamente que, bom, para isso a gente vai usar aqui o artigo 95 da nossa Constituição. Então vamos aqui para nossa Constituição para a gente dar uma olhada. A gente tem aqui no artigo 95, já está aqui embaixo, artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1, vitaliciedade. Inciso 2, é o que importa aqui pra gente, inamovibilidade. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8 da nossa Constituição. Vamos dar uma olhada, né, o que é esse 93, inciso 8 aqui. 93. Artigo. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. A gente está lá no 8, né? Que era pra gente falar. Ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público. Lembrem-se muito bem, interesse público. Fundar-se-á a decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, também assegurada aqui a ampla defesa. Então percebam que não é somente a pessoa ali querer uma parcela da população, como foi dito na nossa questão, querer remover o juiz porque não se agradou das decisões. Aqui o que acontece é o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público, e também irá se fundar-se em uma decisão por voto da maioria absoluta. Então, ainda assim, tem que haver votos do respectivo tribunal ou então do CNJ, e este tem que alcançar aqui um quórum da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Assim, ele poderá, neste caso, ser removido. É claro que, como falamos aqui, existe uma ampla defesa, tá? Caso contrário, o que prevalece é a garantia de inamovibilidade, que ele não pode ser tirado daquele local, tá? Ele não pode ser tirado daquele local, salvo por motivo de interesse público, que foi colocado ali no artigo 93. Então, voltando aqui para a nossa questão. Vamos aqui analisar as alternativas. Só complementando aqui os artigos, né, que a gente leu outros ali, vamos completar aqui, o 95, inciso 2, e também
combinado com o 93, inciso 8 da Constituição, tá? Então, artigo 95, inciso 2, combinado com o 93, inciso 8 da Constituição. Então, vamos aqui analisar as alternativas. Não pode ser removida contra a sua vontade em hipótese alguma. Bom, estava indo tudo bem, né, nessa alternativa, quando tem hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, a gente verificou que existe sim hipótese na questão do interesse público, considerando aqui a garantia da inamovibilidade. Não é uma garantia absoluta, tá? Não é uma garantia absoluta. Então, a alternativa A, ela está incorreta. Letra B. Somente pode ser removida caso seja condenada em sentença transitada em julgado pela prática de crime ou de ato de improbidade administrativa. Não é somente, né, pessoal? Não é somente. A gente viu que existe outras alternativas. No interesse público, neste caso, vai haver a votação do tribunal ou então do Conselho Nacional de Justiça, que será votado aí para atingir um quórum de maioria absoluta para então haver a remoção desse magistrado. Só que também existe a questão da ampla defesa, né, que vai ser aí feita a defesa dela em relação a isso. Bom, então a nossa alternativa B, ela está incorreta. Letra C, pode ser removida por interesse público pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurado a ampla defesa, né? Corretíssimo, é o que a gente leu aqui nos artigos 95, inciso 2, combinado com 93, inciso 8 da Constituição, né? Gabarito aqui da nossa questão, letra C. Vamos ver as outras. Letra D, pode ser removida por necessidade social. Necessidade social não é a mesma coisa que interesse público, né, pessoal? Por decisão do presidente do respectivo tribunal, também não, né? Não é por uma decisão do respectivo presidente, e sim por uma votação após representação do corregedor. Tá tudo errado, né? Assegurada a ampla defesa. Pelo menos eles asseguraram a ampla defesa aqui. Então tá errada a letra D. Letra E. Somente, né? Já começa aqui colocando somente para a gente analisar uma atenção, né? Pode ser removida por decisão do Conselho Nacional de Justiça, caso seja comprovada a prática de infração penal ou a inobservância. Não é somente neste caso, né? A gente viu ali que existem outros casos que pode acontecer isso. Um deles é o interesse público, tá? Então, a gente fica aqui na nossa questão 4 com a alternativa C, que é o gabarito. Questão 5. Da Banca CESP-Cebrasp 2022, Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Questão 5. Com relação às competências dos órgãos do Poder Judiciário, julgue os seguintes itens. 1. A competência dos tribunais estaduais será definida na Constituição dos respectivos estados, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. E 3. Compete ao STF julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Bom, então vamos aqui analisar essas nossas alternativas aqui, né? A gente tem que o primeiro item, o item número 1, fala que a competência dos tribunais estaduais será definida na Constituição dos respectivos estados e que será observado, é claro, os princípios que são estabelecidos na Constituição Federal. Isso daí vai falar lá no artigo 125, caput, e também no parágrafo 1º da Constituição. Então, indo lá para nossa Constituição, a gente vai ter o seguinte. Artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça, né? Então, voltando aqui na nossa questão, a gente percebe pela leitura deste artigo que o item número 1 ele está corretíssimo. Depois vamos ter o item 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares
militares. Bom, vamos ter lá no artigo 125, parágrafo 4º da nossa Constituição, o que estabelece sobre essa parte das ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, vamos lá ler o artigo. Então, temos aqui, né, pessoal, o mesmo artigo 125, os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada aqui a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e também da graduação dos praças. Então a gente tem aqui, voltando na nossa questão, a gente tem o seguinte, que não é de competência da justiça comum, tá? Não é da justiça comum estadual, e sim da Justiça Militar Estadual, tá? Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, a 2 está falsa. E a 3, compete ao STF julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Estamos falando então aqui sobre o STF, então vamos lá direto para o artigo que fala sobre o STF, né? A gente tem o artigo 102, inciso 1, a linha R, tá? Da nossa Constituição, que vai falar sobre essa competência do STF. Então, vamos lá para a nossa Constituição. Bom, pessoal, então temos aqui, artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. Lá, na nossa alínea R, vai ter que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e também contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o CNJ e o CNMP, as ações contra esses dois conselhos, quem vai julgar vai ser o STF, tá? Então, voltando aqui para nossa questão, vamos analisar agora os itens, né? A gente tem que essa afirmativa, ela é verdadeira. Então, temos que o item 1 e o item 3, eles vão estar corretos, tá? Então, assinale a opção correta. Letra E, apenas os itens 1 e 3, eles estão corretos, né? Então, nosso gabarito aqui na nossa questão 5 é a alternativa E, tá? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, né? Mais um capítulo do nosso Solucionando Constitucional, no qual a gente traz questões de concursos para a gente comentar sobre elas, né? Trazer uma percepção melhor, aprofundar um pouco mais no estudo, ver quais os erros contidos em cada uma das alternativas, né? Isso ajuda muito para a gente estudar aí na hora de entender como funciona os mecanismos das questões. Então, pessoal, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo muitos conteúdos para vocês, né? Qualidade cada vez melhor. E também, se vocês quiserem, deixem sugestões para os próximos vídeos, né? Dúvidas que eu estarei respondendo o mais breve possível. Bom, outra coisa, eu trouxe aqui nesse vídeo a Constituição, né, que a gente só fica colocando os artigos, às vezes fica muito em abstrato, então eu trouxe, né, eu cito os artigos e também leio aqui mostrando nos vídeos para ficar melhor para vocês. No caso, eu vou lendo, vou explicando, vocês vão acompanhando aqui a nossa leitura dos artigos, fica bem melhor para vocês terem maior familiaridade com todos esses artigos da nossa Constituição. É claro que é indispensável vocês também estarem lendo a Constituição quando estão estudando, né? Para que consigam reter mais estes conteúdos, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.